O escândalo começa em 2019. A gente tem notícia pelo menos desde 2016, 2017. A partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros. Os sindicatos que estão sendo, mais uma vez, atacados e tendo um direito retirado. Olá, polêmicos! Tudo bem? Gente, esse escândalo parece que não vai parar nunca. E a esquerda tá envolvida até os piolhos da cabeça nisso. Me ajuda! E como eles sabem que não tem como fugir disso, ficam tentando emplacar uma narrativa que não tá colando. Porque, né? Vocês sabem que o Janjo acha que tudo é uma narrativa, basta contar uma história. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Pra esquerda, em geral, a verdade não importa. Pra eles, basta contar uma narrativa, uma história, um conto que é o suficiente pra enganar você. E sabe por que eles acham isso? Porque antigamente, quando havia somente a TV e o rádio da grande mídia, isso funcionava. Porque não tinha o contraponto, não tinha internet pra desmentir. Eles contavam a narrativa, a grande mídia confirmava e pronto, povo adestrado. E é exatamente por isso que eles estão enlouquecidos em busca de censura, disfarçada de regulamentação. É que nós precisamos regular, sabe, esta chamada imprensa digital. Porque depois disso, ficou muito fácil desmentir o Janjo. A internet não esquece, tudo fica registrado. Aí fica muito difícil manter sua narrativa em pé. Me ajuda! E com esse escândalo do INSS, não tá sendo diferente. O escândalo começa em 2019. O esquema começou em 2019. A fraude começou em 2019. Será mesmo? Essa prática dos descontos, a gente tem notícia pelo menos desde 2016, 2017. Regulamentação das redes já. Vimos também uma galera lulete aí da Globo tentando emplacar que tudo começou em 2019, que é culpa do Bolsonaro. Alguns outros do UOL também tá falando que é tudo igual. E o Instituto Chupa Lula, esse aí nem adianta comentar, porque já caso perdido. Mas impressionantemente a jornalista Malu Gaspar, do Globo, foi a fundo pra tentar desvendar quem que tá mentindo nessa história. Não sei se ela tava esperando encontrar digitais do Bolsonaro nesse escândalo, mas acabou achando o dedo perdido do Janjo nisso. Ou pelo menos de seus aliados. A disputa pelas opiniões, né? O debate público, a narrativa. Quem é o culpado pelo roubo do aposentado? É isso. E aí vem o Nicolas e faz um vídeo dizendo: não, foi tudo feito no governo do PT, não sei o quê. E vem os petistas e dizem: não, foi tudo feito no governo Bolsonaro. Eu acho que, como você mencionou, Otávio, tá tudo vindo de bastante tempo. Esse desconto, em tese, não é um desconto ruim. Se fosse um negócio feito seriamente, não teria nenhum problema, a gente não estaria discutindo isso aqui. A questão é que esse desconto foi dando margem se você for pensar bem, até venda dos dados das pessoas. As pessoas, os aposentados passaram a ter seus nomes incluídos em cadastros nos quais eles nunca concordaram em constar. Bom, até aqui ela tá descrevendo a famosa narrativa. Mas olha como a coisa fica um pouco mais interessante. Ela diz que depois da reforma trabalhista do vampirão Temer, no qual acabou com o indecente imposto sindical, os sindicatos inúteis ficaram sem dinheiro. Pois é, né? Esse era o objetivo. E veja só, começaram a depender de descontos ilegais. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, que uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema, eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores. Mas aí, em 2023, primeiro ano do terceiro mandato do Janjo, uma quadrilha entrou em campo. O que eu acho meio vago, porque não foi só uma quadrilha, né? Foram algumas
quadrilhas, né? O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal, pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros, de modo que os sindicalistas queriam ter sua própria entidade para poder entrar nessa bocada. É isso que faziam os operadores que a gente está ouvindo falar aí, esses nomes careca do INSS, Camisote e tal. Você tem uma série de entidades. Você está falando da Contag, que é a que mais recebeu, com mais de 400 milhões de reais. O Sindinap, que é esse sindicato no qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é diretor. É um outro sindicato que cresceu muito, nem é o maior, mas cresceu muito. E a AMBEC também é uma outra entidade muito representativa, muito grande nesses recebimentos. Mas aí, Otávio, eu acho que, assim... Mas aí, a gente tenta elogiar a jornalista e a coisa acaba desandando mesmo. Agora ela vai falar que a oposição não quer investigar. Oi? Só a oposição quer investigar. Nenhum partido de esquerda votou para a urgência da CPMI. Além do mais, parece que ela tá ligando o filho do Lewandowski, atuando em sindicatos ligados à esquerda. O que isso tem a ver com a oposição? Até eu tenho visto o Valdo falar que a oposição talvez não esteja tão interessada em continuar nessa apuração, que isso vai ser uma guerra de narrativas, porque assim, a AMBEC é defendida pelo filho do ministro Lewandowski. Então aí eu não sei como é que eles vão dividir as culpas, mas o fato é que aí você tem gente de todo tipo envolvida. O advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro Lewandowski, defende a AMBEC no TCU, por exemplo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante, mas aparentemente ninguém está muito ocupado em fazer, é de fato entender para onde foi esse dinheiro. A gente vê o tempo todo, e quem é o responsável, quem vai pagar essa conta. Porque a gente está vendo o tempo todo o governo se preocupar em como vai, de onde vai tirar os recursos, a oposição criando barulho para mostrar que não tem culpa de nada, mas o aposentado continua sem saber de onde que vai ver o dinheiro, como é que ele vai receber. Oxi! E a oposição tá tendo alguma culpa nisso? Desde quando o sindicato gosta da direita? Os sindicatos de esquerda roubam e a direita é igualada a isso? Que doideira. E as CPI são isso aí, né? Elas servem para espalhar poeira. Mas o fato é o seguinte, para além das narrativas, de 2023 para cá, passou a operar um esquema em larguíssima escala. E é isso que a gente tem que entender. Entrou em ação uma quadrilha. Entendeu? Entrou uma quadrilha em ação. A mesma quadrilha do mensalão, a mesma quadrilha do petrolão, a mesma quadrilha do aposentão. Parabéns quem apertou o 13. Outra coisa, vocês perceberam a cara de insatisfação do senhorzinho de óculos ali? Falar mal ou simplesmente a verdade da esquerda e do Janjo na Globo não pega muito bem, né? Mas vamos um pouco mais a fundo para tentar descobrir como que a esquerda roubou os aposentados? Em 2019, Bolsonaro assinou a MP 871, que visava combater fraudes. Tanto fraudes de pessoas recebendo indevidamente, quanto colocar mecanismos para evitar descontos ilegais dos aposentados. Como, por exemplo, confirmar a filiação para que os descontos aconteçam anualmente. Todo ano o aposentado tinha que ir lá e falar, estou participando disso aqui, pode descontar. Mas sabe o que a esquerda fez? Fez isso aqui. Importante esclarecer a população que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima
de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. E assim a esquerda conseguiu enfiar um jabuti, alterando essa confirmação anual a ser confirmada de 5 em 5 anos. Então, os descontos explodiram. Parabéns, esquerda! Sempre defendendo o dinheiro do povo no bolso dela. Mas e você? Acha que essa narrativa do Janjo vai conseguir colar? Ou finalmente isso vai ser o prego no caixão da carreira dele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã aí!